Bom, 10ª vez que eu tento gravar esse vídeo, porque tem uma obra em algum lugar, parou, então a gente vai continuar assim, tá? Se você tem dificuldade aí com morfologia, nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver algumas questões que envolvem esse tema, tá? Meu Deus, o que é um adjetivo biforme? O que é um adjetivo uniforme? Meu Deus do céu, o que é um pronome obliquo no tônico, pronome pessoal? Fica aqui nesse vídeo, que aqui português é na prática e com exercício, é claro, fica tudo mais fácil e você vai participar, porque você vai fazer as frases que eu vou colocar aqui no quadro. É claro, tem o meu exemplo, mas eu quero ver o seu também. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje, como eu disse, vamos falar de classe de palavras, tá? Morfologia. Eu coloquei alguns desafios aqui para vocês e eu quero ver se você vai conseguir acertar. É claro que eu vou trazer também meu exemplo, tá? Lembrando que aqui na descrição tem uma playlist sobre morfologia. Se você ficou sem entender alguma coisa, é só ver aqui na descrição que o link tá aqui para você acessar a playlist, tá? Então bora lá começar português na prática? Então, primeiro exercício na tela para vocês. Monte aí sua frase, tá? Eu quero que você monte pra mim, você pode deixar nos comentários, se você acertar eu deixo o like, tá? Então vamos participar. Eu quero que você monte aí uma frase em que apareça artigo, substantivo, verbo e adjetivo biforme, tá? Eu vou colocar aqui minha frase e você vai entender um pouco mais. Começando então aqui pelo artigo, o que eu vou fazer aqui? O artigo, tá? Ele pode ser artigo definido ou indefinido, beleza? Aqui, se eu tô colocando aqui um substantivo, eu vou escolher, tá? Um artigo definido feminino. O mais conhecido aí vai ser o a, né? Então eu coloquei aqui a. E aí a gente sabe que o artigo acompanha o substantivo. Se é um artigo feminino, eu preciso colocar um substantivo feminino. Então eu posso deixar, por exemplo, a aluna, posso botar assim, ó, a aluna, olha que interessante, né? Aluna, substantivo feminino com o artigo feminino. Logo em seguida vem o verbo, tá? Aqui eu não especifiquei que tipo de verbo que eu quero que você coloque, tá fácil, né? Então eu posso botar assim, ó, a aluna é, tá? É meu verbo. E aí eu tenho outra situação que talvez você não saiba. Eu quero um adjetivo biforme. Eu vou colocar e já vou explicar. Eu vou colocar assim, ó, a aluna é estudiosa. Ah, muito bem. Mas professor, o que é um adjetivo biforme? O adjetivo biforme, ele vai precisar concordar com o seu, né, referente. Então o que acontece é que eu vou sempre trocar a terminação. Nesse caso aqui, o meu referente é aluna, é um substantivo feminino. Então esse meu adjetivo, ele precisa concordar. Então o adjetivo biforme, por exemplo, ele vai sofrer alteração na terminação dependendo do seu referente. Se aqui fosse, por exemplo, aluno, eu teria que colocar como adjetivo biforme estudioso. Se fosse, por exemplo, alunas, eu deveria colocar estudiosas. Então, o adjetivo biforme, tá? Ele vai variar de acordo, é claro, aí com o seu referente. Você sabia dessa? Agora eu quero ver nos comentários aí um pouquinho do que você entendeu e deixe nos comentários aí uma frase, tá? Em que apareça artigo, substantivo, verbo e adjetivo biforme. Eu vou ler, tá? Bora então resolver a frase de número 2 e ela vai falar o seguinte, aqui já tem uma coisinha diferente para você aprender nesse vídeo e praticar, tá? O que essa questão número 2 vai falar? A frase de número 2 quer que você coloque aí um artigo, adjetivo uniforme, substantivo, tá? Verbo e advérbio, tá? Eu vou construir essa frase e vou dando algumas explicações para vocês. Já tentem mentalizar aí uma frase para ver se você vai deixar nos comentários ou não. Com certeza você vai. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, o, né? Porque a gente sabe o artigo, fácil, tá? Não especifiquei adjetivo aí definido ou indefinido. Só que aqui, quando a gente fala de adjetivo uniforme, o que eu vou colocar, por exemplo, para você entender? Eu posso botar assim, ó,
excelente. Por que excelente aí é um adjetivo uniforme? Diferente do adjetivo biforme, o adjetivo uniforme, ele não vai mudar a sua característica e nem a sua terminação. E de que forma eu vou identificar se é masculino ou feminino? Basicamente aqui eu faço a identificação através do artigo. Então, adjetivo uniforme, você vai poder usar aí tanto para o masculino quanto para o feminino. E aqui eu poderia botar, por exemplo, ruim. Eu posso botar também, por exemplo, confortável. Isso aí vai depender muito do meu referente. E aí pode ser um substantivo ou até mesmo aí o artigo, tá? Lembre-se disso. E aí eu tenho outra coisa aqui que é um substantivo. Então eu posso botar o excelente aluno, tá? Se eu tivesse no feminino, a excelente aluna. Aí eu tenho um verbo, tá? Posso botar então estudou. Olha só, estudou é um verbo. E aí eu preciso de um advérbio. Lembrando que o advérbio é uma palavra invariável, tá? E para você identificar um advérbio, você só precisa de 3 letrinhas. O tal do AVA. A, V e A. Se você ficou confusa ou confuso, lembre-se que tem tudo aqui na descrição para você entender o que significa aí essas 3 letrinhas, tá? Mas eu vou te ajudar. O AVA nada mais é do que adjetivo, verbo e outro advérbio. Então a gente sabe que o advérbio vai acompanhar o AVA. Adjetivo, verbo ou outro advérbio. Aqui eu posso colocar então, por exemplo, o excelente aluno estudou apressadamente. Olha que interessante, né? A gente sabe que basicamente a terminação mente faz referência aí a um advérbio, tá? Então aqui eu tenho uma frase e o que eu acho que você tem que lembrar e levar em consideração aqui é a questão do adjetivo aqui uniforme, tá? A gente vai usar tanto para o masculino quanto para o feminino. Se você está precisando de uma ajuda mais personalizada aí nos seus estudos, eu deixei aqui na descrição o meu pacote de aulas, tá? Com 5, 10 ou 15 aulas, tá? É só você entrar em contato, mandar uma mensagem que eu posso te ajudar. É claro, você começa por aqui pelo meu canal, mas se você quer algo mais específico, entre em contato. A gente tem planos de pacote de aulas aí com 5, 10 e 15 aulas aí, tá? Não se esqueça que o link está aqui na descrição, só entrar em contato e fazer aí a sua marcação. Só você conseguir entrar em contato comigo, você consegue marcar a sua aula aí e a gente começa a estudar. Bora com tudo, tá? E se você quiser se inscrever no canal, eu também agradeço. Prof. Gui Furtado, muito obrigado a todo mundo que segue qualquer professor aqui no YouTube. Eu fico muito feliz com a participação de cada um, tá? Então agora a gente vai entrar aí na frase número 3, que tem muita coisa pra gente falar, olha só. A frase de número 3 é um pouquinho mais extensa e a gente vai falar algumas coisinhas sobre ela, tá? Ela diz o seguinte: pronome pessoal reto, advérbio, pronome oblíquo átono, verbo, artigo e substantivo concreto, tá? Vamos no passo a passo aqui, que aí você vai entendendo melhor, tá? Pronome pessoal reto, tá? A gente sabe, basicamente, que os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Quando a gente fala de pronome pessoal reto, tá? Sintaticamente, olha o que eu tô falando, sintaticamente, tá? Os pronomes aí pessoais retos, eles fazem um papel de sujeito, tá? Mas esse aqui não é o caso. É até o caso, mas não é a função do vídeo. Então a gente sabe que é um pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, ela. Peguei o ela aqui, tá? Logo em seguida, eu quero um advérbio. Deixa eu pensar aqui uma frase boa para vocês. Ah, tá, já consegui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o não. O não aí vai servir como advérbio de negação. Logo em seguida, eu quero aí um pronome oblíquo átono, né? Basicamente, a gente tem, enquanto pronome oblíquo átono, vou colocar aqui para vocês o me, o te, o se, né? São alguns dos pronomes oblíquo átonos e a gente tem que lembrar que eles fazem geralmente o papel de complemento do verbo, tá? Então aí a gente tem um pronome oblíquo átono, a gente tem aqui um verbo. Vou fazer o seguinte: ela não me. Logo em seguida eu preciso colocar aqui o verbo. Vou colocar aqui, ó, ela não me
entregou, tá? Ó, ela não me entregou, artigo agora e depois um substantivo concreto. Bom, eu posso colocar aqui, ó, me entregou a caneta. Olha que frase fácil aqui, né? Mas aqui o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Quando a gente está falando de pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E basicamente dentro da sintaxe eles fazem o papel aí de sujeito, que é o que acontece aqui nessa frase, né? Logo em seguida eu tenho o advérbio, né? Depois eu tenho aí um pronome oblíquo átono. Eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas como eu disse, tem vídeo na descrição em que a gente vai aprofundar esse assunto. É só ver a playlist aqui embaixo, tá? Logo em seguida a gente tem um verbo. A gente sabe também que sempre que eu tiver palavra negativa, isso aí já é colocação pronominal. A gente sabe que palavra negativa vai atrair o pronome, tá? Bom, aqui eu coloquei o verbo entregar e depois eu coloquei o artigo e o substantivo aí concreto. Lembrando, tá? Esquece daquele conceito que substantivo concreto é aquele que pode pegar. Você sabia, por exemplo, que fantasma é um substantivo concreto? Eu tenho uma dica incrível, eu vou deixar também aqui na descrição para que você possa assistir e entender de fato por que fantasma é um substantivo concreto, tá? Vou deixar essa aula aqui também na descrição, a relação de substantivo concreto e abstrato. A dica que eu deixo no vídeo de hoje é o seguinte, tá? Adjetivo uniforme e adjetivo aí biforme, lembrando das frases do vídeo, né? Quando a gente fala de adjetivo biforme, esse adjetivo ele precisa concordar com o seu referente. Então, se o referente é um substantivo masculino, a gente vai mudar a terminação do adjetivo. Então, por exemplo, o aluno é estudioso. Aí eu sei que a terminação O de estudioso concorda com o meu referente aluno. Se eu tivesse aluna, seria estudiosa, tá? Isso é um adjetivo biforme, ele concorda. Agora, quando a gente fala de adjetivo uniforme, ele pode ser usado aí tanto para o masculino quanto para o feminino, que foi o caso aí da frase de número 2, que a gente viu o adjetivo excelente. Tanto pode ser para o masculino quanto pode ser para o feminino. Fechado? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido muito aqui hoje. Classe de palavras aí é realmente importante para os seus estudos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a cada um. Ó, fechou hoje a aula, tá? Graças a Deus não teve nenhum barulho. Um beijo e até a próxima.